Olá, pessoal. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tava com saudade de vocês já, é isso aí, né? Estamos começando Kizomba Podcast, edição 2023. Seja muito bem-vindo, você que acompanhou, né, o nosso início lá em 2022. Estamos retomando aí durante o ano de 2023 agora com muitas novidades para você, muita coisa boa, claro, né? Em sempre parceria aí com o CNA Idiomas do Boa Vista em Curitiba. Você tá a fim de aprender inglês? O lugar certo é aqui, né? Dá uma passadinha, obter informações, tá aparecendo aqui ó, no rodapé do seu vídeo, tudo certinho, o telefone, os contatos, redes sociais. Para você também que de repente tem um sonho de estar aqui ó, fazendo um podcast, é convidado também, tá bom? Venha para esse espaço maravilhoso aqui, com certeza absoluta vai ter aqui uma estrutura muito legal esperando por você. Para a gente começar bem, esse podcast de 2023, o nosso Kizomba, eu estou recebendo uma pessoa, né, para a gente falar um pouquinho de cultura, falar um pouquinho de alegria, de coisas boas. Nayara Pereira, da Teatroterapia. Tudo bom, Nayara? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia a vocês. Seja bem-vinda. Pelo convite. Legal, seja muito bem-vinda, viu? Obrigado por ter aceito aí o convite para participar do nosso primeiro Kizomba Podcast aí de 2023. Eu que agradeço. Conta um pouquinho pra gente, o que seria teatroterapia? Quando você me falou a primeira vez esse teatroterapia, eu falei, tem alguma coisa a ver com terapia em hospitais? Alguma coisa de ajudar a galera a se recuperar? Como que surgiu esse nome? O que seria teatroterapia? Em 2017 eu montei uma companhia independente. Na verdade, escrevi um texto e a partir dele surgiu esse nome, porque eu escrevi um texto chamado Os Esquecidos, que são lendas da fazenda que vão parar numa terapia em grupo porque estão esquecidas pela geração atual. E daí, com a primeira leitura do texto, acabou surgindo esse nome da companhia. Então ficou Companhia Teatro Terapia, CWB, que o teatro em si não deixa de ser uma terapia, né? Para nós atores, até para quem não é ator. Eu recomendo para aquelas pessoas que têm dificuldade em se expressar em público. É muito bacana procurar oficinas de teatro para você ter ali uma desenvoltura, perder esse medinho de falar em público. E após a leitura do texto é que surgiu mesmo o nome, Teatro Terapia. E é bacana assim porque, né, essa questão que você falou é um desafio para quem realmente tem aquela coisa do bloqueio, né? Sim. Aquela timidez que hoje em dia, por exemplo, já há muitos anos, mas hoje em dia principalmente nessa era da comunicação, que está muito evidente e tal, com redes sociais, essas coisas assim, porque a pessoa que é tímida, como é que ela vai produzir um vídeo, por exemplo, que seja caseiro, né? Exatamente. Ela tem um pouco de receio e tal, então e o teatro ajuda muito nessa questão da pessoa se soltar mesmo, ficar mais à vontade e tal, realmente rompe essa barreira, né? Verdade, rompe, eu digo por experiência própria, eu sempre fui muito comunicativa, no meu caso já foi mesmo porque eu queria trabalhar nessa área, né? Trabalhei muitos anos como gerente de varejo e percebi que não tinha nada a ver comigo, até porque eu fui criada em roda de viola, parentes que contavam piadas, esses causos e casos, né, de terror, aquelas famílias antigas, mesmo tradicional zona de fazenda. Então, eu procurei o teatro mesmo para poder me aperfeiçoar e desenvolver aí, os dons dos personagens. Mas para quem é tímido, o teatro ele ajuda você a se desenvolver, ele ajuda você a tirar alguns bloqueios também. Já vi bastante pessoas sendo ajudadas. E eu acho que o nome é esse mesmo, é teatro-terapia. É você procurar aí, a terapia, na verdade, ela existe, né, diversos fatores. Então, tem pessoas que gostam de procurar um especialista, um psicólogo, às vezes passa aí por médicos. Tem outros que preferem buscar uma terapia, né, que é o teatro. Então, eu digo que ambos estão ligados ali. E muitas vezes é a terapia do riso, né? Que a galera tem faz bem, né? aquela questão do humor e tal, né? Sim. Falando nisso, parece que vocês agora estão... Aliás, antes de eu perguntar a respeito desse, né, projeto que vocês têm do lance da comédia, né? Que você comentou comigo em off aqui. Quantas pessoas hoje fazem parte da companhia de vocês? Hoje fazem parte 12 pessoas. Começou com 8. Lá em 2017, então, só para eu explicar um pouquinho, eu fiz 6 anos de Regina Vogue, lá no Shopping Estação. Então, o meu diretor foi o Maurício Vogue, Regina Vogue, Luiz Brambila, que inclusive fazia vários trabalhos para a RPC. Então, eu me formei com eles, né? Passei lá longos anos com eles, aprendendo, até tirar o DRT. E daí, como as oficinas já tinham estava parado, né? E eu não conseguia ficar longe do teatro, participei da banca, tirei meu DRT, que é a certificação
para nós atores, que nós só podemos trabalhar se a gente tiver esse certificado. Claro que eu abro oportunidades para quem não tem, que é uma forma de você trazer pessoas novas e quem está, né, precisando aí de entrar nesse universo. Mas, então, eu me formei e em 2017 escrevi o texto Os Esquecidos, que daí surgiu aí eu montei a companhia, éramos em 8, tem no elenco a minha mãe. A minha mãe trabalha, legal. Minha mãe não era atriz, então... Que legal. Até por causa da peça que foi escrita, eu precisava que alguém que conhecesse muito bem esse texto trouxesse uma verdade. Então eu convidei minha mãe, foi muito engraçado. Minha mãe, ela trabalhava como cozinheira e eu falei pra ela, olha, escrevi um texto, preciso que você atue. Nossa. E daí de lá pra cá foram aumentando. Então hoje a gente começou em 8, em 7 lá atrás, hoje já somos em 12. Caramba, e como é que foi esse resgate da mãe? Aí fala assim, não, né, que você acabou de falar, sim. Ela topou de boa, assim, de primeira, falou, não, eu tô meio assim, eu sou um pouco tímida, como é que foi? Você sabe que, como eu mencionei no início da conversa, eu cresci em roda de viola. Então eram os meus tios tocando viola, minha mãe cantando aquelas músicas antigas, Tonico Tinoco, né, entre outros, e sertanejo raiz mesmo. E quando eu liguei pra ela, falei, escrevi um texto, peguei todo mundo de surpresa, porque até então eu nem sabia que eu tinha um dom ali da escrita, né, de ser dramaturga, e liguei pra ela, falei, escrevi um texto chamado Os Esquecidos, ela falou, mas o que é? Eu falei, as lendas que vocês todos me contavam, meus avós, você, meu pai, meus tios, e eu preciso que alguém abra o espetáculo. Ela, meu Deus, ficou muito feliz e aceitou de primeira. Eu digo que ela foi um grande desafio, meu melhor acerto. Caramba, que legal. Porque as pessoas gostam de ver uma pessoa mais experiente, né, um pouco mais velha, atuando ali no palco. Ela atrai público também. É muito engraçado que ela acabou se destacando mais que nós que estudamos lá artes e ficamos por anos estudando teatro. Que legal. Ó, gente, antes de a gente continuar o bate-papo aqui, eu quero convidar você, né, para se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, ative também os sininhos das notificações, tá certo? Aqui Pode no BV. Divulga para todo mundo aí, tem muito papo legal. Se você também quer ser o nosso convidado aqui, entre em contato com a nossa produção. Tá aparecendo aqui, ó, no rodapé do seu vídeo também. Quer divulgar o seu trabalho, de repente o seu projeto. A gente tá aqui com as portas abertas para você participar com a gente do nosso Kizomba Podcast. Ô Nayara, como é que você vê hoje, por exemplo, a cultura, né, no caso, aqui local? A gente tá falando de Curitiba, tá, gente? Tá gravando um podcast aqui em Curitiba. Vamos falar um pouquinho da cultura de Curitiba. Como é que você tá vendo hoje? Tá com a mesma força de antigamente? Porque antigamente Curitiba era uma referência, sim, em termos culturais, né? Tanto tem a Semana do Teatro, não sei o que e tal, né? Festivais. Vários festivais. Como é que você tá vendo o incentivo hoje por parte da Prefeitura Municipal? Bom, eu vou falar por experiência, né? Então, eu ainda tenho muito a aprender, até com parte de editais, prefeitura. Eu sempre fiz a minha arte, aquela arte mesmo que todo mundo fala, é a artista raiz, que é o que você tira dinheiro do seu bolso, monta o seu espetáculo, loca os teatros. Então, essa parte de dinheiro não tem um suporte ou alguém que me incentive ou me ajude. Somos nós os atores que saímos, inclusive, vendendo ingresso, digamos, de porta em porta ali. Liga para um tio, para um amigo e para o vizinho. Então, da parte da prefeitura, assim, eu não posso dizer que nos favorece. Claro, tem editais? Tem. Mas existe todo um trâmite aí para você poder se inscrever em editais. É uma burocracia bem grande. Precisa ter um conhecimento, então às vezes para você precisa pagar alguém para estar inscrevendo você em projetos. Para você também participar de projetos, todos têm que ter DRT. E no meu caso, eu optei em ter atores não profissionais, porque até os atores da classe, né, da minha classe, da classe artística, quando você fala, olha, eu estou com um projeto, você topa fazer um teste de audição para participar, eles já querem saber qual o valor de cachê que você vai pagar. Então, é você e você mesmo. Eu digo, eu crio minhas próprias oportunidades. Se eu falar que eu tive alguma oportunidade que foi me dado, não. Todas foram por correr atrás mesmo. Então, da parte assim de prefeitura, auxílio, talvez futuramente ela possa me ajudar, mas eu preciso ter conhecimentos de como funciona. Eu ainda não tenho.
Pessoal, vou aproveitar para vocês pedirem para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. O pessoal é nayara.fpereira e eu tenho da Teatro Terapia, que é Teatro Terapia CWB. Tem também vídeos e making-offs no canal do YouTube da CTT. Corram lá, vejam os vídeos, está muito bacana. Vários anos aí que a gente apresentou aí nos teatros de Curitiba. Quando você começou a se interessar pelo teatro e tal, né? Muitas pessoas chegaram pra você, não, pelo amor, não dá certo isso aí não é profissão, você tá maluca. Teve muita gente que tipo, meio que torceu o nariz assim, ou o pessoal te incentivou, falou, não, vai fundo, vai em frente, manda ver aí que vai dar certo. Assim, até engraçado, porque as pessoas, quando você fala, quero fazer teatro, as pessoas, é impressionante. Desculpa até o termo, né? Eles olham pra você como se você fosse ou preguiçoso ou vagabundo, quer trabalhar, quer fazer arte. E não é bem assim, a gente trabalha bastante no meio artístico e, claro, tem um monte de pessoas que fica contra. Porque vai falar assim, nossa, cadê a formação? Não vai atrás de um emprego decente, né? Carteira assinada. Carteira assinada. Vai pagar as contas como? Claro que no meu caso eu tive todo o apoio da família, né? Do maridão aí que trabalha. Até no começo meu marido achou que o teatro era uma terapia. Então acho que também o nome teatro terapia surge também, achou que era um hobby. Então até ele começar a entender que realmente eu tinha o talento e o dom e aquilo me fazia bem. E eu tentando provar para, assim, não só para ele, mas para essas pessoas que nos julgam, que desacreditam, que isso é uma profissão, você tem que ir ali ralar bastante e trabalhar muito para conseguir convencê-las que isso é uma profissão e que ele pode sim te trazer um retorno, não só da parte financeira, esse leva um tempo, mas é um retorno de você aproximar pessoas. Eu acho muito bacana que a arte ela aproxima, então quando você tem a oportunidade de estar fazendo arte, você aproxima pessoas e até mesmo família. E você consegue também, no meu caso, que sempre teve um diferencial, eu sempre levei pessoas ao teatro que nunca haviam pisado. Então, que não tem uma ideia do que é um teatro, do que é um espetáculo. O meu próprio diretor, o Maurício Vogue, quando nós fazíamos as oficinas, eu era a única aluna do teatro que levava caravana. Então, teve uma vez que eu fiz uma oficina que teve conclusões de peça. Era sempre assim. A cada oficina, uma conclusão. A conclusão era ter um espetáculo. E eu levava muita gente. Minha família sempre chegava muito bem alinhados, arrumados. O meu marido levava os funcionários da empresa. E todo final do espetáculo, meu diretor falava, poxa, Nayara traz público, né? E olha, eles vêm todos arrumados no teatro. É como se fosse num evento de gala. Sim. Minha mãe super alinhada, meus irmãos. Então, as pessoas, elas acabam não vendo ainda a profissão ator como uma profissão. Acho que é um hobby, acho que é uma brincadeira. Passatempo. Não querem fazer nada, não querem nada da vida. Eu perguntei, sabe por quê? Porque tenho vários amigos que são músicos e tal, né? E eles sempre falam, às vezes comigo, assim, uma vez um bate-papo, né? Eu tava conversando com um deles e tal, e né, eles falaram assim, cara, sabe uma pergunta que eu ouço sempre? Você faz o quê? Eu sou músico, né? Mas qual que é a tua profissão? Olha aí. Tipo assim, sabe? Como se músico não fosse uma profissão, né? Exatamente. Então, por isso que eu falei, né? Tem muito essa coisa, né? De, o cara fica lá tocando música, né? Tocando guitarra, fica lá, né? Tocando bateria, não sei o que. Acho que é só uma brincadeira, né? Igual a gente trabalha em rádio, por exemplo, acho que a gente fica sentado ali ouvindo música o tempo inteiro, mas não é. Eles né? não sabem os bastidores, eles não sabem por trás, como você rala, o que você tem que procurar, você tem que entrar em contato. É uma produção, né? Você tem que produzir ali. Então, tem todo um trabalho árduo para você conseguir colocar o teu projeto para funcionar, né? Para que ele... E olha, até no o meio artístico também tem um preconceito contra artistas. Eu recentemente tive uma ideia que era dar aula de teatro, porque as pessoas me perguntam, quem me conhece e já assistiu os meus espetáculos, poxa, Nayara, você dá aula? Eu não tenho formação em artes cênicas, mas eu posso te afirmar que eu tenho formação suficiente para liderar um grupo de atores, que é o que eu venho fazendo, e eu tenho consciência de transformar alunos, digamos, né, novos,
criar um outro espetáculo, escrever um espetáculo para eles e produzir esse espetáculo. Eu já venho fazendo isso. E um próprio colega meu, estava tudo certo da gente conseguir um espaço para dar aula. E eu sempre penso no próximo, né? É sempre em parceria, porque eu não gosto de trabalhar sozinho. Eu acredito, assim, que a pessoa que falar que consegue as coisas sozinha é mentira. Não dá. Você sempre vai precisar Sim. de alguém. Uma ponte, uma pessoa ali, que foi no caso até de eu estar aqui, né? Foi uma colega que me indicou, a Gi. Um beijo pra Gi Rocha. Gi, Beijo. Obrigada. Então eu acho isso muito bacana. Mas também temos colegas que desacreditam no teu potencial e acaba, às vezes, se você não tomar cuidado, ele te faz tua vibraçãozinha baixar e você fala, pô, eu tô sendo colocada, né, à prova aí se eu sou capaz. Então tinha um projeto muito bacana, tava animada. Eu falei, acho que agora eu vou começar a ganhar uma graninha dando aula e faço com conclusões, né? A gente faz conclusões. E o rapaz simplesmente chegou pra mim e falou, qual a tua formação? Então isso é de você ter que provar qual a tua formação. Eu sou atriz, eu tenho... Como se o canudo fosse alguma coisa importantíssima, digamos assim. Na prática, sim, né? Até assim, os diplomas, eles são importantes, mas pela vivência e a experiência e a prática que eu tenho, eu sou capaz de dar aula, de conseguir ali o meu DRT de diretora. Isso são consequências, né? Que conforme você for ali, as oportunidades forem surgindo, você vai se especializando e se qualificando. Mas é colocado em provas até pelos próprios colegas. Assim, não só quem não está na área. Você as pessoas te cobram, né? Eu acho que o mundo, ele cobra você sempre. Vai estar cobrando. Assim, a gente nunca é o suficiente para alguém. Ele sempre acha, mas será que tá bom? Eu acho que você não tá bom. Então tem que tomar cuidado também para não cair nisso. Para as pessoas não te desmotivarem e também não acabar com os teus sonhos, né? É verdade. Isso que você falou é interessante, porque assim, é como se fosse um jogador de futebol que se torna um treinador. Sim. O cara não é muitas vezes formado em educação física, às vezes não tem um curso de treinador, mas a vivência dele dentro do gramado ali faz com que ele tenha essa bagagem, essa capacidade para transmitir. Olha, como é que se chuta, como é que faz, né, os fundamentos, essas coisas. Né? E às vezes a experiência até mais porque ele estava em campo. É. Então ele sabe que vai funcionar. Sim. Porque se fosse um treinador que viesse só, que foi só treinador e não tivesse a vivência ali no campo. Como ser um lutador de boxe, né? Que você nunca tomou uma bordoada no nariz, que nem o Edinho que tá o nariz quebrado aqui já, ó. Isso aqui, ó, mais de 5 anos de Muay Thai. Então, você nunca tomou uma bordoada no nariz, você não sabe o que vai estar lá dentro. Não faz. Vamos falar um pouquinho a respeito do lance dos novos projetos, né? Okay. Essa comédia que vocês estão lançando agora. Fala um pouquinho pra gente aí, como é que vai ser, qual que é a ideia desse novo espetáculo de vocês. Então, vamos começar com ensaiar o espetáculo A Cartomante, depois de quase 6 anos apresentando uma comédia chamada a Comédia Os Esquecidos, que foi aí o nosso carro-chefe, né? Apresentamos em diversos teatros aqui de Curitiba, estivemos em Irati, apresentamos nos festivais de teatro de Curitiba de 2019 e o ano passado, 2022. Teve a pandemia que deu uma parada aí para todo mundo que estava trabalhando, mas a gente está voltando agora com um espetáculo novo. A gente chegou, né? A Teatro Terapia, ela apresentou essa comédia Cartomante, só que logo veio a pandemia, então parou. Então, ou seja, ela vai ser um espetáculo novo, porque nós só tivemos 2 apresentações dela em 2019, então ela está voltando agora esse ano com tudo, é espetáculo novo. Começamos a ensaiar, ainda não temos o teatro certo de qual a gente vai apresentar, onde vamos apresentar, mas ela está chegando aí e a gente vai arrebentar em Curitiba. Legal, vamos falar um pouquinho a respeito agora da polêmica Lei Rouanet, né, que a gente fala tanto e tal, que voltou, né, agora com força, com a nova ministra, Margareth Menezes, a cantora e tal. Aí teve já uma polêmica que liberaram lá 5 milhões para um projeto da Cláudia Raia e tal. Na opinião de vocês, né, que são atores, são artistas assim, digamos, de um porte não tão grande quanto a Cláudia Raia. São grandes, mas não tão, né, quanto o nome, digamos assim, né, Cláudia Raia e outros, né, nomes aí da música que são já consagrados e tal. Você acha que faltam, assim, é muito mal administrada essa questão da verba, é muito mal distribuída esse lance da Lei Rouanet, é muito burocrático, é difícil, por exemplo, um artista que não tem um know-how, digamos assim, um nome muito grande, conseguir aprovar um projeto dentro disso aí ou não?
É bem difícil. Para nós artistas, quando eu entrei pro teatro, eu entrei atuando. Então, o que você não tem uma visão, né? Eu nunca quis expandir assim quando eu comecei lá atrás, entender como funcionava, porque para mim eu era atriz, tinha as outras pessoas que ficavam responsáveis. Ah, vamos apresentar em tal lugar, então eu só estava ali para atuar. A partir do momento que eu montei uma companhia, comecei a ver, trabalhando ali, trabalho de formiguinha, pouquinho, comecei a perceber que existem, por menor que seja seu espetáculo, o cenário, por mais simples, tem gasto, né? E para nós, artistas locais, independentes, tudo sai do bolso. Ou seja, às vezes, para gente que não trabalha, não tem renda, sai do dinheiro da sua família, de dentro de casa, para você poder pagar aí a sua produção. Sobre a Lei Rouanet e outras leis de incentivo, o que eu imaginava? Que esse dinheiro estaria disponível para companhias pequenas, para pessoas que estão iniciando na arte, para que elas pudessem se manter com aquele valor. Já participei sim de projetos, não foi aprovado os projetos, é bem burocrático, você tem que entender, são várias folhas, são editais grandes, você tem que ali ler linha por linha, tem que ter um conhecimento, assim, à risca. Aí você percebe que todos do elenco precisam ser capacitados, ter DRT, todo o projeto que você for montar tem que estar lá, todos o custo, desde a agulha que você comprou, então assim, tudo tem que ser especificado que você está montando. Então, comprou um algodão, tem que estar lá especificado quanto é algodão para o projeto. Sobre a Lei Rouanet, aí desse, né, que é o que está nas pautas, onde você abre, está falando sobre os 5 milhões que foi destinado a Cláudia Raia. Claro que as maiores produções, elas estão aí defendendo porque que a Cláudia Raia ganhou esses 5 milhões, que não é fácil, tem toda uma produção. Claro, Cláudia Raia é já uma famosa, como outros, né, que tem ganho aí até antes, né, da pandemia, que ganharam esse valor da Lei Rouanet, são todos famosos. Eu nunca vi uma companhia independente, por exemplo, levar um dinheiro de Lei Rouanet. Já vi algumas companhias de colegas com leis de incentivo. Mas aí são pessoas também que já são, mesmo que são colegas, eles já estão aí no meio há bastante tempo e já criaram uma força no meio. Então, eles sabem trabalhar. Sobre a Cláudia Raia, lá eles argumentam. É produção, tem funcionários, a equipe é grande, são 2 editais, são empresas de nomes aí renomados que procuram os artistas já famosos, digamos assim, né? Globais, que também não são todos globais, tem vários artistas. Então, o que acontece? A empresa, para ela disponibilizar esse dinheiro, pelo que eu entendi, eles precisam ter uma certeza que aquele global, aquele famoso, vai conseguir lotar os teatros. Uhum. E, infelizmente, só famosos conseguem lotar teatro. Que você vê lá, por exemplo, o Festival de Teatro de Curitiba, que eu também tinha uma imagem que o festival, que dizem festival para todos. Não é para todos. Eles criam lá o Fringe. O Fringe é o que comporta as companhias pequenininhas dentro do festival, ou seja, as companhias independentes. Esse ano a gente não entrou no festival, como outras companhias não quiseram participar. Por quê? Porque eles colocaram que nós, das companhias independentes, teríamos que procurar o teatro e negociar com o teatro, ou seja, para nós apresentarmos. E eu falei pro Fringe, né, que é a mostra do festival para nós, artistas de Curitiba, que eu já faço isso. Eu não precisava do festival. Eu já venho fazendo isso há 6 anos. Eu ligo pro teatro, eu loco o teatro, eu negocio com o teatro. Em 2019, o festival Fringe, ele dava o espaço para nós. Eu apresentei no mini auditório do Guaíra, tive 2 apresentações lá e 2 no Cleon Jacques. Porque o festival organizou tudo bonitinho e nos deu nos deu o espaço. Agora, as companhias, o ano passado, já está correndo para conseguir espaço, e a maioria, daí ainda cadastrar numa plataforma, as companhias, a gente tinha que se cadastrar, assim, uma burocracia enorme. E tudo que a gente só quer um espaço, que é tão pouco, né? Março a abril.
de 29 de março a 9 de abril. São ali 10 dias praticamente de apresentação. Então, Lei Rouanet, Festival Teatro de Curitiba, nada facilita para nós artistas locais. É um dinheiro que deveria vir lá, digamos, um auxílio. Né? Você tem a companhia, também dá oportunidade para atores que estão começando sem DRT, porque para tirar o DRT tem que comprovar 3 anos de peça, uma por ano dos atores. E se eu quero dar experiência como para minha mãe? Minha mãe já está comigo há 5 anos. A minha mãe faz mais sucesso que atores. Ela tem uma... E sem contar o... como que eu posso dizer para você? O profissionalismo. É aquela pessoa que nunca chega atrasada, não tem desculpa de ator. Comprometida com a coisa. Comprometida, exatamente. Daí eu fiquei... A minha mãe foi uma escola para mim, de tipo... Claro que a gente tem muitos artistas bons em Curitiba, os colegas são artistas bons. Nós temos peças maravilhosas de artistas de companhias independentes que mereciam um valor da Lei Rouanet, das empresas grandes acreditar no nosso trabalho. Se eles olhassem nossos portfólios, eles iam ver que a gente lotou teatro. Mas como que a gente lotou teatro? Vendendo, divulgando, fazendo o nosso próprio marketing. Trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. E um detalhe, todas as pessoas, eu tenho tudo isso documentado, entrevista, pauta, fotos. Todas as minhas peças de teatro foram com o teatro lotado e com pessoas que nunca pisaram no teatro. Olha que legal. Então, a Lei Rouanet, com todas as explicações que eu vi, que argumento que tem aí uma equipe grande, que a Cláudia Raia, a produção dela teve que correr atrás, tem que conseguir as empresas para, né, conseguir esse valor, eu não desmereço, porque realmente, eu não estou nem falando da Cláudia Raia, eu estou falando porque a gente esquece quem está por trás, que são ali os produtores, tem os contra-regras, essas pessoas precisam de dinheiro. Até nessa parte eu acho válido. A estrutura, né? Isso, mas existe muita mão de obra ali da galera que sabe, digamos, chão de fábrica ali, que tá no pesado, no árduo, que monta cenário, que corre risco de cair de uma escada. Tem tudo isso. Ou seja, ninguém é contra dar dinheiro para Cláudia Raia, mas tem que dar para os outros também. Sim, né? então tá todo mundo ganhando. Então, vou deixar claro isso. Existe, claro que a gente fica chateado de saber de um valor, mas é que a gente também não pode ser, né? Me até desculpe a palavra, assim, ignorante. Claro que a gente queria que um valor desse viesse para as companhias independentes, mas também eu vejo quem está nos bastidores. Então, eu não estou nem falando da Cláudia Raia. A Cláudia Raia está bem, tem a vida dela estruturada. Tranquila. Se ela estiver dando esse dinheiro aí para as pessoas que precisam, para lá, para pôr comida na mesa da galera que está por trás dos bastidores, vou dar os parabéns e ficar bem feliz. Então, eu não procuro nem pensar na Cláudia Raia. Eu sou daquela que penso no que está por trás lá, nos que nem aparecem, né? Que às vezes não tem nem o nome ali divulgado. Porque quem é o famoso é a Cláudia Raia. Sim, sim. Mas se o dinheiro for lá para pôr comida, leite... Tá ótimo. A mistura, como eu dizia no interior, né? A mistura na casa daí da galera que trabalha aí por trás, no pesado. Então, os 5 milhões aí, Cláudia Raia, da Lei Rouanet, válido. Show de bola. Nayara, como é que o pessoal faz para entrar em contato com você? De repente, tuas redes sociais, tudo certinho. Quiser fazer parte da tua companhia, de repente, algum ator aí, alguma atriz, né? De repente se interessou, fala, poxa vida, que legal, vou entrar em contato com ela. Você que pode ser qualquer lugar do país, Curitiba, região, vocês dão preferência, tem alguma coisa? A gente prefere que seja de Curitiba porque nós não, pela proximidade como somos uma companhia independente de teatro, nós não temos o local de ensaio. Então, assim, estou torcendo para que esse ano seja um ano diferente para mim, que eu consiga ter um espaço, como eu falei, ainda não existe um dinheiro em caixa para eu ter um espaço e montar lá uma escola da teatro-terapia ou oficinas, né? Que o legal, como eu não tenho DRT de diretora, eu não tenho, né, teria que ver todos esses trâmites para alvará, para ter um espaço. Mas quem tiver interesse, a gente é tipo aquelas bandas antigas de garagem. A gente sempre tem um lugarzinho, uma casa de um colega ator ou no espaço da minha casa. Quem tiver interesse, manda mensagem lá para Teatro Terapia no Instagram. A gente sempre está de olho. Não temos vaga ainda, né? O elenco está fechadinho. Já estamos aí com eles há mais de 6 anos, indo para o 6º ano. Mas, claro que o meu sonho hoje, além de continuar apresentando as peças, viajar com o espetáculo, é poder dar as oficinas de teatro e fazer novas turmas e trazer outras pessoas. Tem muita gente talentosa. É
muito bacana, assim, ver as pessoas atuando, principalmente quem não é ator. Maravilha. Nayara, queria muito agradecer, viu? Tua presença aqui, né? O teu tempo aí, tá batendo esse papo com a gente, foi muito legal aí pra gente esclarecer um pouquinho a respeito da cultura local aqui em Curitiba, falar um pouquinho da tua companhia, e fica à vontade aí pra você, mais uma vez, né, dar suas redes sociais. E, gente, ó, segue o pessoal lá, tá certo? E também você se inscreva no nosso canal, não esquece, viu? Ative o sininho das notificações pro YouTube entregar para você o material, tudo direitinho, né? Quando sair novos episódios do Kizomba Podcast aí, 2023, com muitas novidades, você já vai ficar por dentro aí. Bom, de novo, para vocês aí as redes sociais, Teatro Terapia CWB, esse é o Instagram da companhia. O meu pessoal é nayara.fpereira, lá vocês também vão ver peças, vão ver indicações. A gente teve indicações no Festival de Pinhais do ano passado, eu tive indicação de melhor atriz, melhor dramaturgia e a companhia que teve melhor tecnia. Vão lá ver, vocês vão amar. Tem a peça no YouTube também, a peça dos Esquecidos está inteira lá. Até quem participou no Regina Vogue foi a Gi Rocha. Vai lá, Gi, assistir. A gente tá lançando um filme agora, né? Um curta, né? Tá participando aí em breve, hein, gente? A Gi, é fera. Valeu. Joia. Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua presença aqui com a gente. Ó, semana que vem tem muito mais. Beijo grande. Valeu.